Olá, irmãos, olá, irmãs. Estamos começando mais um programa Palavra Viva. No programa de hoje, vamos refletir sobre o Evangelho que está em João, no capítulo 1, versículo 29 até o 34. Você que tem a sua Bíblia pode estar pegando e abrindo neste Evangelho para lermos e fazermos essa reflexão. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: viu o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, irmãos, para começarmos esta reflexão, em primeiro lugar a gente precisa pegar alguns pontos deste Evangelho, para a gente poder compreender tudo o que se passou em um trecho tão pequeno. Mas muita coisa aconteceu aqui, são apenas 5 versículos, que acabamos de ler, e muita coisa aconteceu. Bom, em primeiro lugar, fala que João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é que João reconheceu o Senhor. Ele viu Jesus e reconheceu: Eis o Cordeiro de Deus. É esse. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é Jesus, é o Cristo, o Filho de Deus. Ele reconheceu, o Senhor. Se ele reconheceu, porque ele já o conhecia antes. Então, João conhecia o Senhor. Desde antes daquele momento, já conhecia o Senhor, porque mais depois a gente vai refletir, Deus já havia falado com ele, que aquele sobre quem vires descer o Espírito, é quem batizará com o Espírito Santo. Então João conhecia porque já tinha visto isso. E aí, na continuação, é este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior. Em outra tradução fala que ele veio depois de mim e passou à minha frente. E é justamente isso que quis dizer, que aquele homem ao qual João se referia era superior a ele. Ele veio depois de mim. João veio primeiro, veio para preparar o caminho. E Jesus veio depois. Mas ele é superior a João. Em todo tempo João reconhece ali que ele não é ninguém senão Jesus. Jesus é maior que ele. Perto de Jesus ele não é ninguém, Ele reconhece ali a sua pequenez, porque naquele tempo muitos pensavam que ele poderia ser o Messias. Ele batizava, Ele pregava, João batizava. Então, alguns pensavam que João poderia ser o Messias, o Cristo. E aí, então, João deixa claro, em todos os evangelhos que a gente for ler, tem o Evangelho de João também narra essas passagens, o Evangelho de Marcos narra essas passagens de João. Então, todo tempo João fala que ele não é ninguém, No Evangelho de Marcos, aliás, no Evangelho de João mesmo, vai falar que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Então, João reconhece a sua pequenez e reconhece quem é aquele homem. Aquele homem é Deus. Ele é o Filho de Deus, enviado por Deus, para nos salvar, para nos redimir de nossos pecados, de nossas misérias. E aí João fala, então, que Deus é superior a ele. Se aquele povo pensava que João era o Cristo, não. Ele é superior a mim. Então é ele que é o Cristo.
O tempo todo João reconhece isso. E aí outra coisa é que fala que ele veio depois de mim, mas existe antes de mim. Então João já outra vez anuncia e afirma de outra forma que ele é Deus. É que ele existe antes de toda a criação. Ele veio depois de mim, mas existe antes de mim, desde antes de mim. Então ele afirma, ele é Deus. Ele existe antes de toda a criação, foi ele quem criou tudo. Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus é Deus. São três pessoas de uma só. Então Jesus é Deus e Deus existe antes de toda a criação, existe antes de João. E aí João, mais uma vez, afirma isso. Continuando, João fala, é esse de quem eu disse, eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, é para que ele se torne conhecido. Então, mais uma vez, João dá sentido a tudo que ele fazia. João fala, eu vim batizar para que ele se torne conhecido, não por mim. Eu não vim batizar por mim, eu vim batizar para anunciar primeiramente a Jesus. João pregava, anunciava que Jesus ainda viria, que seria depois dele. E João batizava para quê? Para que aquelas pessoas pudessem se tornar, a partir do batismo, filhas de Deus, pudessem se desfrutar daquilo que o batismo traz para nós, das promessas que o batismo traz para nós. João batizava para glorificar a Deus, através da vida daquelas pessoas que eram batizadas. João, então, batizava para isso, para buscar glorificar a Deus, não por si mesmo. Através daquelas pessoas que eram batizadas, se tornavam filhos de Deus. E a partir dali, aquelas pessoas viveriam uma vida queriam glorificar a Deus. Então, João batizava para tornar Jesus conhecido. Aqueles batizados poderiam futuramente anunciar, ser outros anunciadores, pregar e levar a Jesus. E em sua vida, toda a sua vida, viverem vida de batizados, de filhos de Deus, então iriam glorificar a Deus. Então, João fez tudo isso para glorificar a Deus, para a honra de Deus, para a honra do Senhor, para tornar ele conhecido, não por si mesmo, mas por Deus. E aí, continuando, João havia declarado, eu vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água me disse. Aquele que mandou João batizar com água, ou seja, Deus. Deus falou com João, para ele batizar, para ele anunciar, para ele preparar os caminhos. E Deus avisou para ele, olha, aquele sobre quem você vê descer a pomba, o Espírito Santo, que ele viu através da forma de uma pomba, esse é quem batizará com o Espírito Santo. E aí, daí João soube, sobre aquele que eu vejo, o Espírito Santo então descendo, ele é o Filho de Deus. Ele é quem vai vir batizar com o Espírito Santo. João já soube isso do próprio Deus. O próprio Deus falou com João. E aí foi quando aconteceu, na sexta-feira da semana passada, nós até refletimos isso no Evangelho de Marcos, onde Jesus foi batizado por João, e ao sair da água, o Evangelho narra que o céu se abriu e desceu sobre Jesus em forma de pomba o Espírito Santo. E ali João teve conhecimento, é ele, é Jesus. Esse é o Cordeiro de Deus, é esse o Deus, esse é o homem pelo qual eu fiz tudo isso e estou fazendo, é ele o homem que eu estou preparando o caminho, é ele, é o Cristo, ele é o Cristo, não sou eu, é ele. Esse é o Cristo ao qual tanto nós ansiamos, ao qual nós esperamos para nos salvar, para nos tirar dessa vida de pecado, para nos redimir dos nossos pecados, para lavar o nosso corpo, a nossa alma. É Ele que vem curar, é Ele que vem purificar, é Ele ao qual nós tantos ansiamos e tanto esperamos. É que os profetas haviam anunciado que viria para nos salvar, para mudar o rumo da nossa história, o que seria de nós se não fosse Jesus, Então João, naquele momento, ele pôde perceber isso, e anuncia isso, e vive isso, e aí depois vai falar, eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus,
Então, primeiramente, ele dá o testemunho. Testemunho, a gente dá um testemunho quando a gente vivenciou algo, né? Ou quando a gente viu algo. Então, se João dá o testemunho, ele não estava contando uma história, uma parábola, não. Ele estava dando um testemunho, ou seja, ele estava afirmando que ele viu ou vivenciou alguma coisa, né? E aí, o que ele estava testemunhando é isso. Testemunhando de que aquele é o Cordeiro de Deus, ao qual ele já tinha anunciado, né? E agora estava ali. Ele, quem a gente tanto esperava. É ele, o Cordeiro de Deus. Ele é o Deus ao qual nós ansiamos, ao qual nós esperamos. E aí João dá testemunho, ele não mais pregava, não mais anunciava algo que ainda viria a acontecer, mas algo que já estava acontecendo ali naquele contexto. Né? Algo que ele viu acontecer, testemunhou ali aquela cena. Então, hoje, até o momento, nós estamos então refletindo tudo que aconteceu, né, nesse pequeno trecho do Evangelho de João. Porém, nós precisamos a todo momento perguntar, né, o que Jesus quer falar comigo, o que Jesus quer de mim, né, através deste Evangelho. Então, né, todo tempo, a liturgia diária, nós precisamos compreender ela como uma agenda de Deus para nós. Então, Deus quer nos falar algo, né, através dessa liturgia, através deste Evangelho. E no momento nós vamos para um breve intervalo e eu convido a você que aguarde, né, o próximo bloco para que a gente possa terminar essa reflexão e compreender o que Deus quer me falar através deste Evangelho. Aguardo você até o próximo bloco. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos então de volta com o programa Palavra Viva, né? E até então temos refletido sobre este Evangelho de João, né? Onde o João Batista, né, anuncia, primeiro ele reconhece Jesus e depois ele dá um testemunho, ou seja, testemunho porque algo aconteceu e ele vivenciou esse algo, né? E aí, no primeiro bloco nós refletimos sobre todo esse Evangelho, o que se passou, o que aconteceu. E agora nós precisamos nos perguntar o que Deus quer falar comigo através deste Evangelho, né? Deus quer falar conosco através da sua palavra, através do Evangelho, através das leituras, especialmente através da liturgia de cada dia, né? E hoje Deus quer falar conosco. O que Deus quer falar conosco, então, através deste Evangelho? Bom, primeiramente, né, Deus quer de nós que nós sejamos João nos dias de hoje, né? Anunciadores, preparadores para a volta do Senhor, que nós demos testemunho. Nós demos testemunho de algo que nós vivenciamos. Então, o primeiro passo que Deus quer falar conosco, que nós precisamos reconhecê-lo, conhecê-lo, né? Na verdade, ter essa experiência.
viver essa experiência com Deus como o João viveu. João teve a experiência com Deus. João, ao batizar Jesus, Jesus saiu da água e o Espírito Santo veio. Naquele momento, João vivenciou uma experiência com o próprio Deus. Ele viu, é Deus. Ele tinha certeza, porque Deus já tinha anunciado que o Espírito Santo viria e repousaria sobre ele. Então, João, primeiramente, teve a experiência com Jesus, com Deus. Então, nós precisamos ter essa experiência. Nós precisamos ter essa experiência para a gente anunciar. Como que a gente vai dar testemunho de algo que a gente não vivenciou? Em primeiro passo, então, nós precisamos buscar vivenciar experiências com Deus. Pedindo a presença do Espírito Santo, rezando mais, pedindo graças a Deus. Rezando e pedindo, Deus, me dá tal graça. São coisas que a gente precisa fazer, porque ao recebermos graças de Deus, é uma experiência que nós estamos tendo com o próprio Deus. Quando a gente reza e pede algo e esse algo acontece, é fruto da bondade, da divina bondade de Deus. E aí a gente então passa a reconhecer Jesus. Então esse é o primeiro passo, pedir a presença do Espírito Santo, rezar e sentir a paz de Deus. São vários os meios de nós termos uma experiência com Deus, mas o melhor deles é rezando, é conversando com Deus, rezarmos de forma espontânea. Também as orações, aquelas orações como o Santo Terço, e vários outros ofícios que temos para rezar. Então, nós precisamos buscar essa experiência, essa intimidade com o Senhor. E aí, então, após nós termos essa experiência, esse contato com Deus, o que nós precisamos? Fazer como João, anunciar. A gente não pode guardar isso para nós precisamos levar isso para os outros. João já anunciava e aí teve a experiência e passou a testemunhar. E nós, quando nós temos uma experiência com Deus, nós precisamos também testemunhar. E aí, como diz lá na primeira leitura do dia de hoje, eu te farei, o próprio Senhor fala, eu te farei luz das nações para que a minha salvação chegue até os confins da terra. É uma missão que Deus está dando para nós. Deus está nos dando essa missão de sermos anunciadores. Eu te farei luz das nações para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Então, Deus está nos dando essa missão de que talvez, através de nós, a salvação chegue a alguém. E aonde quer que a gente seja, não interessa. Pode ser na nossa família, dentro de casa, pode ser na rua, no trabalho, os amigos, em qualquer lugar. Todo lugar é propício para anunciar Jesus. A gente precisa ter essa consciência de que Deus coloca essa responsabilidade sobre nós, essa missão de anunciar, e talvez através de nós alguém pode ser salvo. É claro que é Deus quem vai salvá-lo, mas talvez Deus use de nós para que aquela pessoa tenha uma experiência com Jesus, através de um testemunho nosso, através de algo que nós vivenciamos, uma experiência que você teve com Jesus e você testemunha isso para alguém, pode ser motivo de salvação daquela pessoa, de conversão. Talvez através de você, seu testemunho, alguém pode passar a buscar a Deus. E esse é o exemplo que nós precisamos dar. E aí, existem dois meios para nós anunciarmos, para nós testemunharmos o Jesus, o Deus que veio para nos salvar, para nós levarmos essa salvação, então que Jesus manda a gente anunciar até os confins da terra. E esses dois meios são, primeiramente, a palavra, a nossa voz, a nossa boca, é anunciar mesmo, é falar, olha, levar Jesus, tal, reconheça Jesus, como estamos fazendo aqui agora, uma partilha, uma reflexão deste evangelho. Esse é um meio de anunciar, usando dos dons que Deus te dá através da palavra, através de uma reflexão. E esse é um meio que nós podemos usar, mas esse meio é em vão sem o segundo meio, que é a própria vida, o próprio testemunho. Não adianta eu estar aqui agora falando, anunciando o Senhor, anunciando para aqueles que talvez precisam, e talvez através deste programa eu possa estar alcançando alguém, eu possa estar mudando a vida de alguém, lógico, Deus através de mim, mas
Não adianta eu estar aqui falando e depois, né, na rua minha vida não condiz com o evangelho, não condiz com tudo que eu estou falando. Né? Não adianta eu ser hipócrita. Né? Nós precisamos viver. Né? Esse é um meio que talvez você... mas eu não tenho essa coragem de anunciar, de falar. Mas a vida de santidade, o testemunho vivo, vivido por você, se você vive o evangelho, você vive as palavras de Deus, você vive aqui todos os ensinamentos de Deus, esse é um meio de anunciar também. Né? A sua vida pode anunciar Jesus para alguém. Talvez você não tenha muito dom com palavras, você não tem costume de falar em público, né? Você não tem esse costume de anunciar, mas a sua vida pode anunciar o evangelho. Né? São Francisco já dizia, pregue, se necessário use palavras, ou seja, a nossa vida tem que ser uma pregação. Né? Nós precisamos anunciar Cristo através da nossa vida, não é só com palavras. Pregue, se necessário, use palavras. A nossa vida é uma pregação. Outra coisa que São Francisco dizia é: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela será o único evangelho que as pessoas vão ler. É forte e é uma responsabilidade que nós temos, nós cristãos, nós católicos, temos essa missão, né, de anunciar o Cristo com palavras, se necessário, mas com a nossa vida tem que ser um evangelho vivo, um evangelho ambulante, onde a gente passa, as pessoas precisam perceber, essa pessoa é temente a Deus, essa pessoa é de Deus, essa pessoa reconhece o Senhor, né, ela busca o Senhor, né, talvez nós vivemos diferente de todo mundo, quem vive as vontades de Deus, segue os caminhos de Deus, não segue o caminho do mundo, né, e as pessoas precisam ver isso em nós. Nós precisamos testemunhar isso a todo momento. Em todo lugar que nós formos, em qualquer lugar, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, dentro do ônibus, no ponto de ônibus, em qualquer lugar, no shopping, nós precisamos ser pessoas temente a Deus. E não é só quando a gente vai na igreja, não. Quando a gente está em algum grupo de oração, em algum movimento, alguma pastoral. Não, nós precisamos ser inteiramente de Deus e testemunhar isso a todo momento, até os confins da terra, ou seja, em qualquer lugar, onde você estiver, em outro país, se você for atravessar o mundo, você precisa ser um anunciador de Cristo, né? E isso nós precisamos aprender hoje, né? Então, queria que você pudesse, neste momento, parar para refletir se você já vivenciou essa experiência com Deus, se você já teve alguma experiência com o Senhor e se nunca teve, hoje peça ao Senhor: Jesus, eu quero viver essa experiência contigo, para que um dia eu possa te anunciar. Se você já teve, peça a Jesus para renovar essa experiência. Jesus, eu quero sentir de novo o teu amor. Eu quero ter novamente uma experiência com o Senhor. Peça a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo para te guiar, para te conduzir, para que você viva inteiramente a vontade do Senhor na sua vida, para que possa ser um João no dia de hoje. Peça a Jesus: Jesus, eu quero ser como João nesses dias de hoje. Eu quero primeiramente ter essa experiência contigo, para depois eu te anunciar, Jesus. Seja da forma que o Senhor quiser, eu quero anunciar, Jesus. Seja com palavras, ou seja com a minha vida, Jesus. Muda em mim aquilo que atrapalha as pessoas de enxergarem o Senhor em mim. Eu quero, Jesus, que a minha vida seja um evangelho vivo. Eu quero, Jesus, que por onde eu for, o Senhor seja reconhecido em mim, que as pessoas possam enxergar o evangelho do Senhor através de mim, que eu possa testemunhar, Jesus, com palavras, se necessário, mas com a minha vida, que eu testemunho o tempo todo, a todo momento, onde quer que eu esteja, em qualquer lugar, Jesus, eu quero te anunciar. Por isso me ajuda, Jesus, a viver essa vida de santidade, a viver conforme a tua vontade. Amém. Que hoje nós possamos aprender isso de Jesus e possamos pedir isso todos os dias a Jesus. Essa conversão em nós para levarmos o Senhor a todo momento com a nossa vida. Amém?
Bom, espero que tenham gostado da reflexão de hoje. Essa é a mensagem, aquilo que nós precisamos aprender, né, do Evangelho de hoje, que Jesus quis falar conosco através dessa reflexão. Amém? Então, até a próxima. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, estou aqui me dirigindo a você para estender a nossa mão nesse final de ano. Nós vamos fazer uma campanha de ajuda ao lar dos idosos, é uma campanha de Natal, pedindo a colaboração de pessoas de boa vontade que possam ajudar com qualquer valor o lar dos idosos. Mas tem uma campanha especial que é se tornar um amigo do lar, que é você contribuir mensalmente com o lar com qualquer valor que você puder e quiser contribuir. Então entre em contato conosco no nosso telefone 3212-6700 e faça a sua boa ação de Natal, sua boa ação de fim de ano. O lar precisa de você. São 50 idosos que necessitam de muitos cuidados e só aquilo que a gente tem como renda mensal não paga todas as despesas. E é uma obra relevante, uma obra que faz um bem muito grande a esses idosos. E você pode ajudar. Um pouquinho de cada um faz a grande providência que Deus quer fazer para o lar dos idosos. Então, estendemos a mão a você neste Natal, nesse fim de ano, para que você possa nos ajudar agora com uma ajuda e se tornar um amigo do lar, dando uma ajuda mensal. Deus te abençoe, Deus te recompense. Um grande abraço.